Você já parou para pensar como foi o Egito Antigo? Vem cá, que eu te conto desde o início. O Egito Antigo é uma das grandes civilizações que floresceram na região do Mar Mediterrâneo. Sua estrutura social e os aspectos de sua religião até hoje fascinam muita gente. O Egito Antigo tem sido uma grande fonte de conteúdo para as artes ocidentais. São inúmeros os filmes sobre Cleópatra ou a mitologia egípcia. Além disso, ele tem servido como fonte de valorização dos povos africanos, que se dispersaram devido ao tráfico de escravos, servindo assim como elemento de identidade para eles. O Egito Antigo é mais conhecido pelo tempo das dinastias faraônicas. Contudo, sua primeira organização foi de pequenas comunidades conhecida como nomos. Eles eram independentes, mas mantinham relações entre si. Dos nomos, formaram-se os reinos do Alto e do Baixo Egito. O Alto Egito ocupava a parte sul do território, próximo às montanhas. Já o Baixo Egito ficava ao norte, se estendendo até o Mar Mediterrâneo. Menés, rei do Alto Egito, unificou os dois reinos no ano de 3200 a.C. Assim, deu-se início à história das dinastias faraônicas do Egito Antigo. A unidade entre os reinos era simbolizada na coroa do faraó, que tinha duas partes, uma vermelha e outra branca, representando o Baixo e o Alto Egito, respectivamente. O período das dinastias do Egito é dividido em três fases: Império Antigo, Médio Império e Novo Império. O Império Antigo foi uma fase de muitas conquistas de poder político, militar e religioso pelos faraós. Os mais destacados foram Quéops, Quéfren e Miquerinos, que foram os responsáveis pela construção das pirâmides encontradas em Gizé. O final do período é repleto de muitas revoltas, que buscavam o enfraquecimento do poder faraônico. A partir dessas revoltas, aconteceram guerras civis que desestabilizaram a sociedade. O Médio Império foi onde a nobreza de Tebas conseguiu reunir forças para acabar com as revoltas e estabilizar novamente o Império Egípcio. Deste modo, esta cidade se tornou a capital do Egito, e dela surgiram os faraós dos séculos seguintes. Contudo, por volta de 1750 a.C., os Hyksos, um povo nômade asiático, invadiram o Egito e conquistaram uma parte norte do território. Fundaram sua capital em Avaris, que permaneceu nessa condição por 170 anos. Já no Novo Império, os egípcios uniram forças em 1580 a.C. para expulsar os Hyksos e estabelecer uma nova fase dinástica no seu território. Contudo, no fim do período, os monarcas e a classe sacerdotal entraram em conflito, além dos camponeses iniciarem uma nova série de revoltas. Com isso, o Egito entrou em declínio e sofreu diversas invasões de povos variados, como os assírios, os persas, os macedônios e os romanos. E você, gostaria de saber mais sobre essa história? Sobre economia, política, cultura e religião do povo egípcio? Fica ligado que vamos ter uma série exclusiva de vídeos dedicados à história egípcia. Até a próxima História do Dia.